Então, a gente reiniciando o estudo da obra Consciência Espírita, estamos hoje trabalhando o capítulo 28, comunicando a vocês que temos seguido o índice da obra. Já estudamos 27 capítulos, estamos hoje estudando o capítulo 28 dessa obra de 63 capítulos que Inácio intitulou Escolhidos, onde ele vai comentar uma citação de Jesus que está lá no capítulo 13 de João, no versículo 18, quando Jesus disse: "Eu bem sei os que tenho escolhido". Então, o contexto do capítulo 13 é a Páscoa, quando Jesus reúne os discípulos, comemorando a Páscoa, uma tradição judaica, fazendo a preparação do que ele havia de passar, do que ele haveria de passar com a flagelação e com a crucificação, deixando a encargo do Pai, do Criador, os discípulos que Deus havia confiado a ele, Jesus, o Cristo, na terra, durante a sua missão, e que esses mesmos discípulos seriam os seguidores da mensagem de Jesus no mundo. Foi através desses primeiros 12 discípulos encarnados na terra que a mensagem da Boa Nova chega hoje a essa casa espírita. Se hoje nós temos condição de estarmos diante de mensagens que foram trazidas por Jesus há mais de 2000 anos, é porque esses discípulos passaram as informações para a humanidade através das suas experiências, através do seu apostolado. E nesse momento, Jesus vai dizer que bem sabia, e saber de uma forma mais profunda, ele bem sabia aquele a quem ele havia escolhido para levar essa mensagem de luz para a humanidade. Então, quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, ele sabia da fragilidade de cada um, porque Jesus nos conhece pelo nome. Ele reconhece as nossas dificuldades de vivência no bem. Ele sabe das nossas imperfeições. Ele sabe daquilo que pode nos levar às quedas espirituais, à falta de condição de executarmos o roteiro de luz a qual nós fomos transferidos, conduzidos a fim de concretizar. Mas isso para Jesus não é o ponto essencial em relação a nós, porque de igual maneira ele sabe da capacidade individual e do potencial de cada um de nós. Então Jesus, quando chama Pedro, ele sabia do temperamento oscilante de Pedro. Ele sabia da inconstância emocional de Pedro. Aquele que ora era fogo, ora era água. Na mesma hora que estava super alegre, estava triste. Na mesma hora que falava algo que edificava, voltando o pensamento aos planos mais altos, ele caía vibratoriamente, oscilando devido à imperfeição que carregava. Ele sabia da condição de Judas, da dificuldade que Judas enfrentaria para aceitar a renovação espiritual que Jesus propunha, entendendo que Judas trazia com ele um potencial de luta e de renovação muito grande, mas que esse potencial de luta e de renovação não conseguiu ser bem direcionado pelo livre-arbítrio que ele exerceu durante a sua jornada na terra. Ele sabia da falta de fé de Tomé. Ele sabia também da dificuldade de todos os outros discípulos. Entendendo que nesse momento que nós estamos vivenciando essa encarnação na terra, todos nós fomos conduzidos à terra como mensageiros de Jesus, como discípulos do Cristo, ele também compreende as dificuldades e as potencialidades de cada um de nós. Então, o primeiro passo, o exercício primeiro que nós devemos ter conosco mesmo e com aquele que confiou a nós uma missão, é nos reconhecermos
em específica missão. Entendermos que hoje somos discípulos, que somos apóstolos do Cristo conduzido ao mundo para exercer o que Ele nos pede. Mas nós temos tido a dificuldade de nos reconhecer discípulos de Jesus. Porque a gente acredita que ser discípulo de Jesus é ser alguém totalmente espiritualizado. Alguém que vivencia o amor na sua integridade. Aquele que realiza coisas que estão muito distantes da nossa condição. A gente vai entender que quando Jesus chama os 12 discípulos para exercerem o seu apostolado, nenhum deles sabia exatamente o que aconteceria com eles ao longo do caminho. Nenhum deles tinha consciência total do que seria pedido a cada um deles em particular. Eles não sabiam nem o que aconteceria com Jesus. Quando Jesus foi preso, conduzido à flagelação e logo depois, quando ele foi crucificado, houve aquele movimento do cada um por si, salve-se quem puder, não é? Devido à fragilidade que cada um carregava em si de conservar aqueles ensinamentos que Jesus havia passado a eles durante a experiência da missão de Jesus. Em vários momentos, eles discutiram entre si. Quiseram saber qual deles era o maior, quem era o mais importante, quem Jesus gostava mais. Tiveram ciúme uns dos outros, porque eram espíritos imperfeitos, assim como nós. Paulo, quando se converte a cristão e a divulgador de Jesus, da mensagem de Jesus, ele carregava inúmeras dificuldades, inúmeras imperfeições. Quando Emmanuel faz a descrição de Saulo de Tarso, na obra Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, ele vai descrever um espírito altamente egocêntrico, orgulhoso, prepotente. Aquele que não aceitava o não. Aquele que não levava desaforos para casa. Aquele que acreditava no poder do dinheiro. Aquele que acreditava no poder das relações sociais e que manipulava situações a seu bel prazer para chegar ao objetivo do que ele considerava como sendo o essencial, o correto, de acordo com a sua interpretação da lei. Foi nesse contexto que ele movimentou recursos para que Estevão fosse julgado e condenado ao apedrejamento. Porque ele foi condenado por blasfêmia. E para isso ele arrumou falsos testemunhos. Daí a gente percebe qual é a sua dificuldade. A gente precisa fazer essa autocrítica. Qual é a sua dificuldade? Você fuma? Você bebe? Você gosta de álcool? Você é maledicente? Você ainda tem dificuldade de perdoar? Você tem alguma dificuldade com algum parente? Brigou com alguém? Você tem dificuldade de vivenciar o que a doutrina te passa como ensinamento? Isso é problema seu. Jesus, quando te chamou para a casa espírita, quando ele colocou na sua mão uma mensagem espírita, ele não estava preocupado com nada disso. O que ele viu em você foi potencialidade. Ele te chamou aqui, apesar das suas dificuldades, assim como aconteceu com todos nós, porque ele entendeu que ao chegar à casa espírita, você levaria, junto com você, uma gama de informações, um número grande de companhias espirituais, vibrações, obras, mensagens, trabalho, tarefas que influenciariam e que beneficiariam outras pessoas. Daí, o seu problema com os vícios, com as imperfeições que você carrega, é um problema seu.
Porque se fôssemos colocar o detetor de imperfeições na porta da casa espírita, que só adentrasse aquele que não tivesse imperfeições, quem é que passaria? Ninguém. E a gente pode colocar aí um número bastante grande de desencarnados, inclusive os benfeitores que aqui estão trabalhando. Porque muitos desses benfeitores ainda não são espíritos puros e ainda trazem dificuldades, imperfeições. Então, o que Jesus veio te chamar a exercer foi um apostolado, foi uma missão. E que cada vez que você chega em uma situação, no seu cotidiano, em que a dificuldade aponta, você foi chamado a dar testemunho da sua fé naquele exato momento. Quando alguém fecha você no trânsito, você está sendo chamado a exercer consciência espírita, que é, acima de tudo, consciência cristã. Com o seu patrão, com o seu parente difícil, com o seu vizinho, todas as situações que você vive, em todos os problemas que você enfrenta. E aí você precisa se reconhecer como discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus, ele é chamado à experiência no mundo sem que ele se deixe levar pelas coisas do mundo. Porque ele se reconhece no mundo em missão específica. Ah, mas os espíritos imperfeitos têm missão? Tem. Todos nós temos uma missão. Nós não temos missão de espíritos de escola. Grandes missões. Não somos espíritos missionários. Termos missões e sermos espíritos missionários tem diferença. Então, nenhum de nós aqui é espírito missionário. Somos todos espíritos necessitados de provas e ou expiações. Mas trazemos no nosso roteiro, na nossa trilha desta experiência, a necessidade de realização de certos projetos. E esses projetos são incumbências, são missões que nos foram confiadas. Então, eu preciso me reconhecer discípulo de Jesus lá fora. Entender que eu, quando chego à casa espírita, eu venho para me fortalecer, mas que eu posso também deixar algo de bom. Ainda que seja um simples pensamento que eu acho que não tem a menor importância e a menor diferença para aqueles que aqui estejam. Eu posso oferecer vibrações que vão alimentar outro através de eflúvios que a espiritualidade maior, aqueles que sabem manipular essas vibrações, vão transferir para aqueles que estejam mais necessitados do que nós. Agora, se eu estou no mundo sem a menor preocupação, acreditando que discípulo de Jesus é João, é Paulo, é Pedro, eu continuo inconsciente espiritualmente. Eu estou distante da conscientização espiritual. Então, se tornar escolhido, porque quando nós temos pensado nessa questão de sermos escolhidos, ainda acreditamos no favoritismo divino. Acreditando que Paulo foi escolhido porque ele foi favorito de Deus. Acreditando que João foi escolhido para escrever o Evangelho porque Deus tem uma queda por ele e ele não gosta muito da gente. Acreditando que Chico Xavier, para ele era muito fácil, ele era médio, tinha um monte de mediunidade, né? A gente aqui não tem nada, né? Mal, sente uma coisinha aqui, outra lá. Então o Chico foi privilegiado, porque nós entendemos sermos escolhidos como favoritismo. E isso não existe na lei divina. Então façamos uma pequena reflexão. Se uma empresa está precisando de um carpinteiro, porque ela trabalha com móveis, ela precisa de um carpinteiro. Se chegar lá um professor de matemática, que entende muito bem de cálculos, mas que não sabe utilizar as ferramentas, os utensílios, para exercer aquele trabalho, ele vai ser contratado? Eles estão precisando de um carpinteiro. Vai contratar o professor de matemática que não saiba mexer com madeira? Vocês acham que vai, gente? Não, né?
em falando, em se tratando, na situação espiritual é a mesma coisa. Como é que eu posso me capacitar, ser escolhido para uma determinada atividade se eu ainda não me capacitei para ela? E aí existe uma ambiguidade, que é aquela de nos colocarmos em determinada situação para que o trabalho apareça, entendendo no trabalho essa ferramenta onde nós vamos crescer executando esse trabalho, que essa ferramenta é algo que nos possibilita crescimento espiritual e que através desse trabalho nós vamos conquistar outras potencialidades, desenvolver outras potencialidades, conquistar outros valores através do exercício deste trabalho. Agora, dificilmente no mundo um professor de matemática vai chegar num lugar que esteja precisando de um carpinteiro pedindo emprego e alguém vai dar e fala assim, não, tudo bem, você é professor de matemática, está precisando, eu te ajudo. Não, tudo bem, eu te ensino. Dificilmente isso vai acontecer. Não é assim? Ainda mais num mundo onde a mão de obra não falta. Não é? Porque onde a gente vai por emprego tem 1000 querendo também, não é assim? Tem 1000 às vezes mais capacitados do que a gente. Mas em relação à questão espiritual, a vida sempre nos dá a possibilidade de autoaprimoramento através do trabalho. Então, obviamente, se eu coloco na minha intimidade o pensamento de que eu quero trabalhar, que eu quero ser útil ao bem, eu tenho o fundamento, o requisito principal para me tornar trabalhador, que é a boa vontade. Sem boa vontade, a gente nem levanta da cama de manhã para enfrentar o dia a dia. Sem boa vontade, ninguém se torna médio igual Chico Xavier. Sem boa vontade, ninguém executa missões como a de compositores que trazem mensagens de luz através da música. Ninguém se torna Mozart da noite para o dia, sem boa vontade. Ninguém se torna Beethoven, Bach. Ninguém se torna Leonardo da Vinci sem boa vontade. E aí eu preciso me colocar à disposição do trabalho para que eu me capacite. Porque, obviamente, se hoje eu peço a Deus, Deus, por favor, Jesus, me dá a missão do Chico, eu quero. Ele vai olhar para mim e vai olhar e vai avaliar a minha situação espiritual e vai dizer, você não tem condição. Mas se você quer realizar grandes missões, vai no dia a dia. Vai se desenvolvendo que o trabalho aparece. Aí vamos fazer uma avaliação em relação a Chico Xavier. Quando o Emmanuel se aproxima de Chico Xavier e fala assim, olha, você vai escrever livros. Ele ri, né? Livro? Tem dinheiro nem para eu comprar o papel? Aí o Emmanuel fala assim, não, você vai psicografar 30 livros. Aí o Chico foi naquela, nem sabia, então tá bom, né? Você está falando, então não vou, né? Então eu vou. Psicografou 30 livros. Quando ele psicografou 30 livros, Emmanuel chega, ele achou que tinha acabado, né? Eu estava todo feliz. Aí Emmanuel falou assim, olha, o plano maior te concedeu a possibilidade de psicografar mais 30. Então agora a sua missão é psicografar 60 livros nessa existência. Aí o Chico psicografou os 30, chegou nos 60. Aí o Emmanuel falou a mesma coisa, agora você tem que ir aos 90. Aí o Chico foi de 90, aí 91, 92, 93, chegou no 100 e pensou assim, não era 90? Aí Emmanuel falou com ele assim, olha, ficou definido com aqueles que planejaram a sua encarnação, que agora você vai psicografar indefinidamente, até você ter força. E o Chico já estava assim, oh meu Deus do céu, eu achei que eu já estava acabando. Aí psicografou só uns 500. Porque, na verdade, a confiança para o Chico Xavier foi dada de acordo com a condição que ele tinha de realizar específicos trabalhos, dando um passo além do que ele já tinha dado. Porque se ele psicografasse 30 e falasse assim, você quer saber? Amanhã eu vou acordar 10 horas da manhã, não quero saber se ele psicografar mais, não. Ele tinha parado nos 30. Mas como ele já entendia a necessidade o quanto era importante que ele se autopromovesse através desse trabalho, ele continuou. Ele continuou se esforçando.
Aí você pensa assim, poxa vida, mas eu já estudei tanto, já passei por tanta coisa nessa minha vida. Porque alguém aqui teve problema na infância, na adolescência, na juventude? Alguém aqui já teve? Não, né? Alguém aqui já teve alguma dificuldade, alguma experiência que foi difícil enfrentar? A gente está falando do passado, né, gente? Porque hoje está tudo tranquilo, não tá? Tem alguém com problema aí? Não, né? Tem alguém com problema? Nada, né? Aí você pensa assim, pelo amor de Deus, não aguento essa vida mais não. Nem você está doido. O país está uma bagunça, não é? Olha quem que aguenta viver num país desse, não é? Não tem dinheiro para nada. Dinheiro não sobra, eu só trabalho, não sobra dinheiro para nada. Minha família está uma confusão danada. Meu parente está doente. Meu filho está com problema. Não é? Criei meu filho, agora ele está dando problema na escola. E etc. Cada um tem o seu problema, não é assim? Aí você pensa assim, não aguento mais não. Aí eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Vocês são discípulos de Jesus. E aí você tem dois caminhos. Ou você entende que você é discípulo de Jesus e que você está em processo de aprendizagem, de trabalho, onde inúmeros vão aprender através do trabalho que você realiza e continua, ou você desiste, chuta o balde. Sabe? Você não quer mais nada não. Não é? E se complica espiritualmente para ter que voltar depois nesse mesmo ponto onde você parou para realizar o que você não realizou, só que em condições um pouquinho mais complicadas. E aí, Deus te fala assim, faz tal coisa. E aí a gente pega aquela passagem lá dos dois filhos, que o pai fala assim, filho, vai trabalhar. Aí um fala assim, eu vou. Aí no meio do caminho fala assim, eu vou é nada, né? E não trabalha. E o outro fica com raiva e fala, não vou trabalhar nada não. Né? Mas no meio do caminho ele se arrepende, começa a ponderar as situações e fala assim, quer dizer, eu vou é trabalhar. Não é? E aí Jesus pergunta assim, qual dos dois tem mais valor em relação à atitude que ele tomou, não é? E aí qual é a sua atitude hoje? Você tem duas opções. Porque se você não quiser, está muito ruim, está muito difícil. Se você não quiser, você não precisa. Você pode chutar o balde. Você tem um livre-arbítrio. Você está com dificuldade no seu trabalho? Se quiser sair de lá amanhã mesmo, só você chegar lá e falar assim, aqui, olha, não quero mais não. Chega desse trabalho, patrão chato, insuportável, mandão, né? Estou a fim de falar isso com você já tem um tempão, você é chato, não gosto de você. Não é? Sabe o ônibus que você pega cheio todo dia? Se amanhã você não precisa, pode ficar deitado na cama até 10 horas, se você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Só que você tem que entender uma coisa, tudo vai ter consequência. Tudo que você fizer vai ter uma consequência. Você está preparado para a consequência que vai vir do que você fizer? Porque aí o que vem é fruto do seu exercício, do seu livre-arbítrio. Então convenhamos, né? O melhor que a gente pode fazer para a gente mesmo é o quê? Continuar, né, na luta. Por enquanto a gente ainda está assim, tá bom, né? Não tem outra escolha, vão lá, né? Continuar. Mas vai na fé, vai no esforço, vai na disciplina. Porque a disciplina antecede a espontaneidade, não é isso que ele informa, mano? Então, por enquanto, você está fazendo as coisas engolindo, a contragosto, não é? Mas vai, porque à medida que você estiver nesse processo, com o tempo, vai ficar mais leve, vai ficar mais tranquilo, vai ficar menos pesado. E aí você vai voltar para onde você veio com um sentimento de dever cumprido. E isso ninguém te tira. Então eu preciso criar estratégias para que esse trabalho que eu realizo não seja tão pesado para mim. Eu preciso criar estratégias para aguentar o meu patrão. Nossa, mas ele é chato demais. Mas eu preciso criar. Porque é ele que está me ensinando alguma coisa que eu preciso entender. Eu preciso criar estratégias para entender que o meu apostolado não é exercido só da porta da casa espírita para dentro, lá fora também e muito mais. Que o filho problemático, o vizinho difícil, a situação financeira, a falta de trabalho,
e etc, 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 são essas situações que estão nos gabaritando a voos mais altos, a empreendimentos mais altos. Então, o que você faz hoje é importante demais para o mundo. Você viu o que o seu voto é capaz de fazer? Foi o seu voto. Você votou errado? Você está insatisfeito? Mas foi culpa do seu voto. Foi culpa do meu. Não é? Por que o mundo está do jeito que está? Por causa do meu pensamento, por causa do seu, por causa do seu, por causa do pensamento de cada um aqui. Então, quando eu entender que o que eu faço, o que eu acho, o que eu penso, faz uma diferença total para o universo ao meu redor, e quando todo mundo entender a mesma coisa, a gente muda o planeta. Porque enquanto a gente estiver achando que vai ser Jesus que vai mudar, enquanto a gente estiver achando que vai ser o político que vai mudar, a gente vai continuar na inconsciência espiritual. E, acima de tudo, na inconsciência espírita. A gente não está entendendo muito bem a doutrina que a gente tem estudado. Então, como é que eu me gabarito a discípulo de Jesus? Preciso, em primeiro lugar, ter boa vontade de crescer e me candidatar ao trabalho. Inácio começa a mensagem dizendo assim, olha, atender ao chamado do mestre não demanda a condição de perfeição por parte do candidato a discípulo. Então, o que a gente disse? Se você fala não porque você fala assim, não, eu sou imperfeito demais. Então, fala assim, eu estou precisando de alguém para fazer a prece na hora da reunião, para abrir a reunião. Não, eu sou imperfeito demais. Não é? Alguém para fazer o trabalho da reunião mediúnica, para ser o coordenador. Não, mas eu sou imperfeito demais. Não dou conta não. Não é? Esse negócio de mediunidade eu vou estudar primeiro, preciso melhorar muita coisa na minha vida ainda, para depois eu ser médium. O que a gente está fazendo aqui, né? Alguém tem que vir aqui, tem que falar, alguém tem que receber livro, alguém tem que levar o livro, alguém tem que abrir a casa espírita, alguém tem que fazer reunião mediúnica. Ou será que todo mundo que faz isso já é perfeito? Será? Então quer dizer, alguém tem que vir falar, alguém tem que vir abrir a casa espírita, alguém tem que ser o presidente da casa espírita. Não tem? A casa espírita não tem toda uma legislação em relação às questões do mundo, da lei do mundo, não é assim? Não é simplesmente chegar, abrir uma casa e pronto, não é? Tem norma, não tem? Tem que pagar a luz, tem que pagar a água. Ou será que o presidente da casa espírita é o mais evoluído da casa? Será que é? Será que o médium é o mais evoluído da casa? O orador, o coordenador da reunião mediúnica, etc. A diferença é a boa vontade de se candidatar ao trabalho, apesar de ser o que é. Entendendo que precisa melhorar através desse trabalho. Então Jesus está te chamando. Se fazer escolhido é de cada um. Todavia, quem aspira à posição de cooperador do trabalho de propagação dos princípios evangélicos na terra, precisa não só operar na caridade, realizando seus encargos com espírito de boa vontade, mas, sobretudo, é necessário promover sua regeneração espiritual, através das atividades que se encontram sob a sua incumbência, considerando-as como ferramentas indispensáveis em seu processo evolutivo. Então, precisa entender, gente, consciência espírita vem me trazer isso. Porque se eu estou pensando que eu estou fazendo campanha do quilo há 10 anos, eu vou chegar lá no plano espiritual e alguém vai me dar uma recompensa por causa disso, eu estou inconsciente. Como é que é? Peraí, tudo bem, o trabalhador, ele é digno do seu salário, não é? O que você faz de bom, que gera bem para o outro, é bem para você. Agora, eu faço esperando alguma coisa em troca? Será que eu faço assim, olha, eu já tenho 10 anos que eu faço campanha do quilo, eu já matei a fome de 1 milhão de pessoas, mas e o que eu aprendi com isso? Eu continuo indo fazendo campanha do quilo toda semana do mesmo jeito? Fiz 500 estudos, aí chego lá e falo assim, eu fiz 500 estudos. Estou desencarnando, pode colocar o Emmanuel na porta aí do hospital aí para me levar embora. Não é? Tem que ter um espírito de luz para me receber. Eu estou fazendo tarefa já tem quanto tempo? Porque o lugar que você vai é o lugar que você consegue alcançar em termos de vibração. A companhia que você vai ter, é a companhia que você vai ter em decorrência das suas vibrações, do seu pensamento. Você vai automaticamente, você atrai automaticamente, assim como acontece enquanto você está encarnado.
Se você ficar pensando, não é? Que fez isso, que vai chegar do lado de lá e está assim ou está assado, aí é meio complicado. Como é que você está intimamente? Aí a Joana de Ângeles fala para o Divaldo assim, olha, Divaldo, cuidado com a hora que você desencarnar, hein? Cuidado com a forma que você estiver na hora que você desencarnar, porque do jeito que você desencarnar vai complicar a forma como você vai ser recebido do lado de cá. Então, ontem você foi num evento espírita, uma maravilha. Nossa, que paz! Sabe aqueles eventos que tem na época do carnaval? Que fica todo mundo alegre, né? Com fraternização espírita, todo mundo, né? Aquela paz no ambiente. Você foi embora, foi tranquilo. Você voltou para casa renovado, dormiu bem, mas você levantou de manhã, você estava bem. Na hora que você saiu de casa, o primeiro problema, você ficou pilhado. No meio do caminho você desencarna. Ontem você estava tranquilo, mas hoje você desencarnou totalmente desequilibrado. Vai fazer diferença? Claro que vai. Vai fazer total diferença. Porque a gente é o que a gente sente. A gente pensa o que a gente sente. Não é? Então, eu preciso entender na tarefa algo que me traz bem-estar através da minha auto-renovação. O que eu tenho aprendido na campanha do Quio? O que eu tenho aprendido com a glussografia? O que eu tenho aprendido com a coordenação da atividade que eu realizo, etc. Não só, olha, eu estou indo todo domingo, não é? Já fiz o meu trabalho, não é? Na casa espírita, todo domingo, toda quarta, porque antigamente a gente ia no domingo, né? Em outras denominações religiosas. Chegava lá, tomava a hóstia, né? Tomava a bênção do padre, beijava a mão do padre, confessava os pecados durante a semana e ia embora tranquilo. Graças a Deus, estou tranquilo. Recuando um pouquinho mais, a gente estava lá fazendo holocausto, né? Coitado dos carneirinhos, das pombinhas, né? Chegava na porta do templo e falava, ó, eu não tenho condição não, viu? Minha condição está meio ruim, mata essas pombinhas que eu estou com determinado pecado. Fazendo a expiação dos pecados através do holocausto, né? Mas hoje é diferente, hoje a gente já tomou uma consciência maior. Já pode entender que as coisas não são bem assim. Daí Inácio prossegue. O discípulo sincero do Evangelho, desse modo, deve cumprir seu apostolado de boa mente, efetivando o bem que lhe compete, evitando a manutenção dos hábitos de menor esforço e dos cometimentos de ordem inferior, que ainda lhe são atrativos. Raros, entretanto, são os que não se rendem aos infortúnios da deserção, afirmando-se demasiadamente imperfeitos para empreender ações elevadas e promover seu crescimento espiritual. Então, estudando a obra, nas mensagens anteriores, Inácio diz, olha, céu e terra, bem e mal, não é? O alto e o baixo, travam luta ferrenha na intimidade da criatura humana. A gente está o tempo todo lutando contra a gente mesmo. Você tem um pensamento de fazer algo positivo, já vem logo aquele condicionamento de velhas datas, de tanto tempo que eu acho daquela outra forma. Não, deixa isso para lá, vai dar muito trabalho, né? Isso é bobo. Leva desaforo para casa, não. Isso é bobo. Né? Você é espírita, mas não é bobo, não. E etc. Por quê? Porque eu estou querendo mudar, mas o que eu fui, o que eu tenho sido já há longo tempo, é muito mais tempo do que a vontade e o tempo que eu estou me dedicando ao bem. Então é normal que eu ainda tenho determinados movimentos que são condicionados, são reflexos condicionados, que muitas vezes eu faço sem nem refletir. Daí é a questão da consciência. Eu preciso conscientizar que eu faço isso para que eu consiga mudar. Eu preciso me conscientizar dessas pequenas coisas para que eu consiga trabalhar. Trabalhar o que precisa ser trabalhado. Inácio prossegue. Olha, no capítulo 13, versículo 18 do Evangelho de João, analisando a citação de Jesus em palestra íntima com seus discípulos, momentos antes de ser traído por Judas, negado por Pedro e abandonado pelos outros companheiros de luta que estiveram com ele, lado a lado nos embates enfrentados em favor da difusão da Boa Nova, verificamos o quanto o Mestre conhece, em particular, a seus tutelados, afirmando, eu bem sei os que tem escolhido. Dessa forma, vale considerar que, apesar das dificuldades íntimas de seus discípulos, Jesus confiou às mãos de seus cooperadores a tarefa de propagação do Evangelho. Então, aquilo que a gente falou no começo.
apesar dessas dificuldades de cada um de nós, Jesus continua nos dando uma oportunidade a cada dia de fazer diferente o que a gente não conseguiu fazer ontem em relação ao que deveríamos promover de bem, do bem executado. Então, amanhã nós acordaremos, amanhã nós estaremos vivos com toda certeza. Vocês acreditam nisso? Tem alguém que está com medo de desencarnar? Mas eu falo, mesmo se você desencarnar, você vai continuar vivo. Não vai morrer, não. Então amanhã você vai estar vivo de qualquer forma. Olha que boa notícia, que a morte não existe. Então está sendo te dado, apesar de qualquer circunstância, a oportunidade de fazer tudo diferente, de se renovar. Vocês estão com medo de morrer, né? Se te encontras, pois, receoso em relação ao desafio de exercer teu apostolado santamente, vivenciando bem todas as suas expressões, não abdiques do exercício diário da autorrenovação, para que gradativamente seja possível a ti empreender as ações que já reconheces como essenciais em tua existência. Então é gradativo. Quem é que consegue viver o bem em sua plenitude? Nas mínimas expressões. Qual de nós consegue? Nenhum de nós. Agora, isso é gradativo desde que eu esteja empenhado nessa autorrenovação. Desde que eu queira. Desde que eu empreenda parâmetros para saber aonde eu preciso me modificar. Porque se eu vivo todo dia da mesma forma, se eu acordo todos os dias da mesma forma, se eu não faço uma autoavaliação das minhas atitudes, se eu não sei o que eu modifiquei desde o dia que eu tive o primeiro contato com a doutrina espírita até hoje, aí fica um pouco complicado. Não é? Eu preciso entender, olha, eu tenho tanto tempo de doutrina, antes eu fazia tal coisa, hoje eu já não faço mais. Olha, eu tenho sido assim ultimamente, eu preciso modificar isso, preciso melhorar isso, preciso transformar aquilo, etc. Preciso ter esses parâmetros, senão a gente não consegue caminhar. Não desistas de ti mesmo, lembrando que Jesus continua acreditando em tua capacidade de ascender-te em espírito e em verdade. Então, muitas vezes, quando nós não acreditamos mais em nós, Jesus continua acreditando. Ele não desiste de cada um de nós, de nenhum de nós. Então, a tarefa primeira de Jesus, aquilo que ele mais ambiciona em relação às realizações, é que nós cresçamos espiritualmente, que nós nos tornemos espíritos regenerados. Enquanto houver um soluço de dor, ele não abandona, ele não se afasta de nenhum de nós. Não foi isso que ele disse? Então quer dizer, eu preciso fazer esse exercício para estar em comunhão com aquilo que Jesus espera de mim. Não desistindo de mim, não abdicando da minha vida, das minhas experiências, nem da minha capacidade de autotransformação, apesar do dia a dia. E aí Inácio finaliza a mensagem dizendo assim, olha, segue em frente, portanto, sob o impulso de teus esforços, executando as incumbências que te cabem, a fim de que assim tu superes as imperfeições que ainda te apartam da vivência integral, dos princípios que te enriquecem a vida, considerando por fim que se podemos afirmar que a convocação ao serviço no bem vem sempre do Cristo, fazermos-nos escolhidos em contrapartida, é tarefa que concerne única e exclusivamente a cada um de nós. Então somos nós que nos fazemos os escolhidos. Então chega disso de acreditar que essa escolha é feita através de favoritismo, né? De favorecer um em detrimento de outros e etc., como a gente já trabalhou essa ideia. Entender que quem conquista determinado espaço, quem conquista determinada incumbência, que aos nossos olhos é maior do que aquela que nós realizamos, é porque é alguém que já galgou a condição de novos trabalhos, de novas realizações. Não é? Então imagine se a gente está custando a dar conta do nosso ciclo de convivência, do nosso dia a dia. Não é? Como é que seria aumentar essa responsabilidade, tendo uma gama maior de espíritos sob o seu encargo, que você precisa trabalhar junto, não é? Então, à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai conquistando essa condição. A gente agradece a vocês mais uma vez. A gente vai deixar aí como convite final o nosso endereço virtual, o site do nosso trabalho.
www.tarsoseditoraespírita.com.br. Lá vocês terão acesso a mensagens como essa, a alguns vídeos, a alguns projetos, dentre eles o projeto que nós apresentamos para vocês hoje, que é o projeto Consciência Espírita, que tem o objetivo de fazer o estudo da obra nas casas espíritas, nas reuniões espíritas das casas espíritas que nós visitamos, levando a obra e disponibilizando esses estudos, essas mensagens lá no projeto Consciência Espírita. Então, hoje nós estudamos o capítulo 28. Quem quiser ter acesso aos 27 primeiros capítulos, basta entrar lá no nosso site, no nosso canal no YouTube, que vocês terão acesso a essas informações. A gente agradece muito a vocês pela oportunidade, desejando a cada um de vocês o bem-estar, para que cada um possa voltar mais fortalecido para casa e que a gente possa, acima de tudo, confiar na nossa capacidade de superar desafios. Que Jesus abençoe a todos e a gente pede a vocês que não se esqueçam de nós em suas orações. Tudo bem, gente?